Bom, se eu quero entrar por essa linha, por onde começar? Eu sugiro vocês começarem por esse livro do Mark Carey, que é a Introdução ao Bugs para Ecólogos. Então ele vai fazer uma abordagem bayesiana da regressão a 9 modelos mistos e análises relacionadas. Ele é um livro muito bom que vai te dar, ele vai aumentando em complexidade, desde o modelo simples até o modelo mais complexo, e fazendo sob a perspectiva frequentista e a perspectiva bayesiana, e vai aumentando a complexidade aos poucos. Esse livro do Andrew Gelman e da Jennifer Hill é um livro muito bom também. Ele é um pouco mais difícil de ler. O Gelman ele é muito bom, mas ele é complexo. Ele é muito mais complicado na fala do que na escrita. Então, mas na escrita ele é bem claro, e o livro ele também aumenta em complexidade aos poucos e vai falando várias coisas, vários detalhes. Se vocês tiverem interesse em predições, esse livro é muito bom sobre predições. Ele é um livro sobre modelos hierárquicos ou modelos multiníveis, que são basicamente os modelos mistos que vocês aprenderam aqui. E análise de regressão no geral, tanto regressão simples ou GLMs. Ele vai tratar das duas coisas. Esses livros também são os livros do Alan Zur, que são muito bons também. O livro do Modelos Aditivos eu não li, eu não conheço. Esse vai tratar só sobre GANs e GAMMs. O livro de GLM e GLMM eu já li, eu tenho ele. Esse livro aqui eu já dei uma lida, mas eu não tenho ele, mas ele vai tratar sobre Zero Inflated Models, ZIP Models, ou aqueles modelos hierárquicos que modelam primeiro um monte de zero no teu modelo e depois vai modelar a parte de abundância ou de binomial nos teus modelos, tanto faz. Mas isso tudo é modelo hierárquico. Se vocês entenderem a lógica, desses modelos hierárquicos, vocês vão conseguir isso aqui tranquilamente. Mas também são excelentes livros com uma didática muito boa e com exemplos concretos em ecologia. Eu também gosto muito desses dois livros. Os dois livros eu tenho também. Esse livro aqui é muito bom, usado só para análise de população. Então eles vão começar todos os modelos de população que vocês veem lá na ecologia de populações, desde o crescimento logístico até aquelas estimativas para estimar o tamanho, a abundância de um indivíduo em uma população fechada, em uma população aberta, ou vocês fazerem aqueles modelos de coorte que tem um monte de indivíduos em uma determinada classe etária, como é que isso muda ao longo do tempo. Pois ele vai pegar todos esses modelos populacionais e construir isso em uma perspectiva bayesiana, sempre aumentando a complexidade do modelo, sempre dando muitos exemplos de cada um deles e discutindo essas coisas. Vale muito a pena esse livro, eu aconselho. Esse livro aqui do Mark Carey, do Andrew Hall, também é muito bom, eu tenho ele. Também vai entrar nos modelos hierárquicos aplicados, ele vai começar com modelos muito simples, então tem uma intersecção muito grande entre esses dois modelos, entre esses dois livros e também com esse modelo aqui. Mas esse livro aqui, ele tem muito mais matemática do que esses modelos do Mark Carey. Aqui eles entraram bem mais em detalhes de cada uma desses componentes. Também eles vão fazendo a perspectiva bayesiana com bugs, fazendo MCMC, e numa perspectiva frequentista, utilizando o likelihood e utilizando um pacote que eles criaram, que é o pacote Unmarked. Vocês já devem ter ouvido falar. Então, eles vão fazendo essas três coisas e conversando com vocês ao longo do livro. Já saiu a versão 2 desse livro, acho que saiu esse ano, se eu não me engano. Eu não tenho o volume 2, né? O volume 2, que são prelúdio e modelos estáticos. Agora eles vão para os modelos dinâmicos, que é um outro catatal de 400 e tantas páginas que eu ainda não comprei, mas comprarei em breve. Murilo, só tirar uma dúvida. Aqueles modelos de ocupação que você falou é desse tipo hierárquico, né? Isso. Por acaso, eu tenho alguns exemplos aqui. Deixa eu ver se eu tenho um exemplo, pelo menos para ilustrar para vocês. Não necessariamente para ilustrar, mas eu vou ter pelo menos para mostrar, para ver que, apesar de parecer ser super complicado, é um negócio que
não é muito difícil, não. Ah, tem um outro livro também que eu gosto demais, que eu acho também muito bom, esqueci de colocar. É um livro que se chama Doing Bayesian Data Analysis. Esse livro aqui. Esse livro é bem legal. E um outro livro que eu gosto bastante, é também muito útil para entender detalhes, Statistical Rethinking, a Bayesian Course with Examples in R and STAN. É um livro muito bom também, muito bom, vale muito a pena. Deixa eu ver se eu tenho um exemplo aqui que esteja funcionando, para ver se vocês pelo menos perdem o medo disso. Então o que nós vamos fazer, nós temos um conjunto de dados, deixa eu ver qual é o conjunto de dados que a gente tem. Esse é um conjunto de dados, basicamente, coisa simples. Tenho relação, tenho um monte de parcelas. Essas parcelas têm dados de abundância. Vocês estão vendo minha tela? Sim. Essas parcelas têm dados de abundância e eu tenho uma relação forte entre a abundância e uma determinada covariável. Okay? Nesse caso aqui, a variável está padronizada. Por isso que ela está nessa escala bizarra. Mas eu tenho uma relação positiva entre o número de indivíduos e essa covariável. Além disso, eu modelei, eu não, né? O exemplo, modelou a probabilidade de encontrar indivíduos. Então, existem, isso é um modelo hierárquico, existe uma certa probabilidade de encontrar os indivíduos, e essas probabilidades elas diminuem à medida que o valor da covariável aumenta. Então, o que eu tenho? Isso aqui são os dados gerados, e o dado real que você tem em mãos é um dado de abundância em função da covariável, e você só tem esses dois dados, a abundância e a covariável. Mas a partir dele vocês criam um modelo hierárquico que vai separar esse dado em dois componentes, que um componente é a probabilidade de detecção, então ele vai estimar a probabilidade de você detectar esses organismos e estimar a relação dela com a covariável, e também vai estimar a relação real entre a abundância do organismo e a covariável dada. Então, a partir, se você tivesse essa situação, o que é muito claro, né? Um dado, você vai em qualquer lugar, em parcelas, e conta a abundância de organismo em função de uma covariável, você só está modelando as presenças que você viu. Existe um monte de organismos que você não viu, que estava lá, mas que simplesmente não foram coletados. E o que esse modelo está fazendo, ele está separando esses dois componentes, a probabilidade de você detectar o organismo da abundância real do organismo. Então, você consegue ter uma previsão da abundância real desse organismo. Como é que isso vai funcionar? Tem uma parte de R aqui que é bem importante, mas de maneira geral, vou construir um modelo, que é um modelo de contagem com probabilidade de detecção. Eu vou ter que assumir algumas coisas, vou dizer alguns desses parâmetros, o parâmetro alfa e beta, são aqueles parâmetros da equação da reta. Eles vêm de uma determinada distribuição conhecida, e no caso uma distribuição uniforme, que varia de menos 10 a mais 10. Beleza, então eu estou assumindo que esses parâmetros vão seguir uma distribuição normal. Isso são os priors. Aí eu vou construir o likelihood do meu modelo. Eu vou construir a parte ecológica do meu modelo, que tem a ver com a distribuição. Eu vou dizer que a abundância dos organismos na parcela I, ela segue uma distribuição de Poisson, que é dada pelo parâmetro lambda. O lambda nada mais é do que a média de abundância do meu organismo, na parcela I. Essa média de abundância na parcela I, se eu fizer o log do lambda I, na parcela I, esse log da abundância ele vai ser uma função de alfa, mais alfa 1, que isso é alfa mais o beta, que é a minha equação da reta, vezes o meu preditor, que é a minha covariável. Então isso aqui, ó, GLM Poisson, clássico. Tenho falado disso para você a semana inteira. Agora vamos modelar a observação. Eu preciso ter medidas de amostragens replicadas em uma determinada área. Então como é que eu vou fazer? Eu vou dizer que a probabilidade de eu encontrar esse organismo, aliás, os dados que eu tenho aqui, eles vão seguir
o fato de o organismo estar ou não presente, ele vai seguir uma distribuição binomial com um parâmetro P, que é o meu valor de probabilidade, em N organismos. Se eu tenho 20 organismos e eu tenho uma chance de encontrar o bicho de 20%, eu vou só conseguir encontrar uma parte, só conseguir encontrar 20% do total de organismos que tem naquele local, ok? Então isso aqui, distribuição binomial. O que eu tenho? Esse valor de probabilidade, ele é dado pela logit de probabilidade. Então aqui, ó, o logit dessa probabilidade, a probabilidade transformada pelo link logit, ele é uma função de beta 0 mais beta 1 vezes x. Então eu estou montando a equação da reta a mais b de x, ok? O que eu tenho aqui? Um GLM binomial. Agora eu estou acoplando essas duas coisas. Eu estou dizendo que esses dois modelos eles estão relacionados, eles estão ligados pelo número de observações que eu tenho aqui. Então esse modelo ele vai estimar a probabilidade de ocorrência dos organismos em cada uma das parcelas de acordo com essa equação da reta. E a partir da probabilidade de ocupação determinada por essa parte do modelo, ele vai estimar o número de indivíduos que potencialmente existem na parcela, desde os que foram vistos até os que não foram vistos. E aí ele vai pegar essa estimativa e acoplar no meu GLM Poisson. Ok? Então o que eu estou fazendo, tudo isso aqui é o que a gente chama log likelihood. Tudo isso é feito, toda essa estrutura é feita, ela é construída internamente quando vocês estão fazendo um GLM, um LM, ou seja lá o que for. A única diferença é que eu preciso escrever isso de uma outra forma, porque eu preciso de um outro estimador. Se eu for fazer esse modelo aqui, eu não consigo fazer com as ferramentas que eu tenho em R, eu vou precisar fazer MCMC. Eu vou ter um monte de detalhes para poder estimar o meu MCMC. Vou ter que plugar tudo isso, os meus parâmetros, as minhas variáveis, um monte de detalhes dentro do MCMC. Ele vai rodar esse MCMC e ele vai me dar um summary do output desse MCMC. Deixa eu ver como é que eu acho isso. Faz tempo que eu nem mexo isso. Ah, tá aqui direto. Então aqui eu tenho os valores estimados de cada um dos parâmetros, os valores médios, com intervalo de confiança, na verdade o erro padrão da estimativa. O intervalo de confiança está aqui estipulado. Então eu tenho uma estimativa média para cada um desses parâmetros de acordo com o dado. Se eu quiser perguntar, nesse caso eu pedi para o modelo retornar ainda quantos indivíduos totais eu tenho em todas essas parcelas que eu amostrei. Eu só devo ter visto uma parte deles, eu devo ter visto, sei lá, 20%, 30% deles, mas descontando esse problema de detecção, quantos teoricamente eu devo esperar que estejam presentes naquele local, e o modelo estimou como sendo 82 indivíduos. Ok? Então tudo isso é uma extensão do que a gente fez até agora. O único problema é que as estimativas elas são feitas em uma outra linguagem e obviamente a forma de especificar o modelo ela é um pouco diferente, mas elas seguem exatamente a estrutura que eu venho frisando e batendo em cima e falando para vocês desde o começo da disciplina.